Nós tivemos no Hospital Parque Belém. Nós temos lá são 120 leitos utilizados. Um hospital com possibilidade de mais de 400 leitos. E que está com pronto atendimento fechado. Que está com pronto atendimento fechado. Então, é um pronto atendimento que tem a capacidade, doutor Márcio, de atender 300 pessoas por dia, com 20 a 30 leitos de observação. Então, se o Parque Belém, nós tínhamos a opinião de que ele poderia ser um escopo de uma UPA, porque ele pode dar retaguarda para uma UPA na Zona Sul. Bom, se o entendimento do gestor não é esse, que pelo menos reabra o pronto atendimento do Parque Belém. Nós temos um projeto concreto de ampliação do Hospital Vila Nova, que precisa ser estudado com carinho, que é a possibilidade de mais 200 leitos com 20 leitos de UTI. E nós temos o Hospital da Restinga, que deve ser inaugurado no segundo semestre, que nós temos que saudar todo o esforço que a Prefeitura fez e que o Hospital Moinhos de Vento empregou, porque é um hospital da Restinga, não? Ele não é só geograficamente na Restinga, ele é da Restinga, porque a mão de obra do hospital foi construída no trabalho do hospital, tanto a mão de obra nos serviços de pedreiro, de marceneiro, quanto a mão de obra de técnico de enfermagem, de enfermeiro. Então o Hospital Moinhos fez uma capacitação, um treinamento, uma formação desses profissionais e vai aproveitá-los. Então são 135 leitos e 10 leitos de UTI. Há uma grande expectativa para a inauguração do Hospital da Restinga, vereadora, mas ele também representa uma realidade que não é tão usada na saúde, mas que em outros setores da administração pública fica muito evidente, que é a parceria público-privada. É uma solução cada vez mais frequente, mais necessária para a saúde? Certamente, as parcerias que vêm para atender as comunidades e da forma como se observou que está sendo conduzida é assim, elogiável, né? Porque nem sempre há verbas públicas disponíveis para se tocar esses projetos, né? E pela responsabilidade que se vê um hospital bem gerenciado, como é o Hospital Moinhos de Vento, está fazendo essa obra na região. E ainda falando sobre hospitais, essa prática das consultas, a gente tem convivido, esses hospitais, não sei a que custo, quando se marca uma consulta, é usual vir um telefonema, que tem a consulta no dia seguinte para confirmar, para não faltar. E outra observação também que aconteceu, já que a gente tem presenciado, quando tem a consulta disponível, você liga e eles mandam ligar 2, 3 dias, pode ser que tenha consulta e você liga e está disponível, eles te encaixam naquela consulta, não perdendo a consulta. E isso é de um plano de saúde, não é um plano de saúde tão, assim, como vou dizer, tão dispendioso, mas isso tem acontecido em hospitais particulares e eu vejo assim que integrando o sistema não vai ser tão difícil como o Dr. Tiago está propondo já há mais tempo, evitar essa perda de consultas, porque isso é importante até para uma prevenção, que cada vez o paciente vai ficando mais doente, vai dando mais custo para a saúde. Um dia que ele precisa só de um médico, não consultando naquele dia, se agrava e vai precisar de mais outros atendimentos, mais exames, né? É todo um contexto, parte da prevenção, dessa preocupação que eu não vejo, eu vendo que acontece isso na prática, já em outros hospitais, não seja tão difícil não se implantar, né, o controle das consultas. Fazendo um paralelo com o absenteísmo nas consultas, a gente tem a questão do SAMU, né, desse serviço de atendimento médico de urgência, que é a questão dos trotes, né, quase 30%, está em torno disso, o número de ligações são trote, mais de 30%. De novo, é interessante comentar isso, assim, eu trabalho lá como regulador, muitas vezes ali, eu atendo o telefone da população direto, então eu digo ali, a gente aprende muito, porque são 3.000 ligações, né? A gente tem normalmente 3 ou 4 médicos ali, então são 3.500, 3.000 ligações por dia que passam por nós, todas elas vão passar por médico, né? Então, são vários fatores, assim, muito trote, muita gente passando trote, muitas vezes a gente desloca uma ambulância para uma situação que se espera de extrema gravidade, a ambulância vai lá e não tem ninguém, né? Não se encontra ninguém. Uma outra situação que acontece com frequência, o mesmo problema que a gente vê nas grandes emergências. As pessoas, pelo que o Dr. Tiago aqui falou, assim, muitas vezes estão desassistidas. Elas têm dificuldade, às vezes, de compreender, por falta de informação, como é que se entra no sistema.
e ele tem um problema, ele quer resolver. E como ele disse, também a população é muito inteligente. Ele descobre alguma forma para fazer isso, certo? O problema é que muitas vezes essa forma vai ser em detrimento do próximo, vai ser um problema para as outras pessoas. O que acontece? Muitas vezes eles ligam para nós com uma situação que não é de gravidade extrema, entende? A pessoa tem um problema que ela precisa resolver, às vezes é uma pessoa que está acamada e que precisa ir para o hospital. Eu entendo, ela está doente. Só que ele fala e a gente está vendo ali que aquela pessoa está vários dias doente. E ninguém até aquele momento considerou assim, olha, vamos levar essa pessoa. Então alguém, num determinado momento, decide, não, vamos levá-lo, vamos ligar para o SAMU. E a população não entende que o SAMU não é um serviço de transporte, certo? É um serviço de resgate. A gente tem poucas ambulâncias e esse número de ambulâncias que está aumentando e está realmente, isso a prefeitura está de parabéns, estão comprando novas ambulâncias, estão treinando mais gente, mas mesmo assim ainda está crescendo o serviço, né? Mas as pessoas têm que compreender que se eu mando uma ambulância para fazer transporte de uma pessoa que está com febre há 7 dias, às vezes em casa, esperando, e as pessoas estão esperando eu não sei o quê, porque ela devia ter sido levada antes, eu muitas vezes vou ficar sem ambulância para mandar para uma criança que está atropelada, né? Então, o número de ambulâncias é finito e a gente precisa usar isso da forma adequada. Então eu faço um apelo à população aí que está ouvindo, que assim, vamos usar o serviço para que ele foi destinado, entende? Vamos usar para atender casos de extrema gravidade, de risco de vida imediato, né? Que é para isso que a gente existe ali. Diga, vereador. Com relação à questão dos... Eu acho que, claro que a dificuldade com o pessoal que também existe no SAMU e a dificuldade de treinamento e de equipamentos que está se tentando sanar são situações bem importantes, mas a questão dos trotes talvez seja o problema mais concreto assim e fácil de atacar. Nós fizemos um projeto aqui, que atinge a parte mais sensível do cidadão, que é o bolso. Então, o projeto é dos trotes do SAMU, que são mapeados pela central. Ele então, previu uma multa, né? De a quem 40, fosse identificado. Exatamente, de 40% a 50% das ligações para o SAMU são ligações fraudulentas, são pessoas que reiteradas vezes ligam, e a imensa maioria delas, nós já mapeamos isso, cerca de 80% a 90% delas tem dono aquela linha telefônica. E o projeto prevê, e falta só a regulamentação, foi aprovado aqui, foi sancionado pelo prefeito, falta só a regulamentação da Secretaria da Saúde e da Procuradoria do município, na cobrança de 50 unidades monetárias municipais, que dá em torno de R$25, para cada ligação fraudulenta. Então, isso eu acho que realmente coibiria a questão dos trotes ao SAMU, e só falta a regulamentação, a lei já foi aprovada, só falta a regulamentação, coibiria, e esse recurso, a previsão desse recurso é de utilização pelo próprio SAMU, está escrito na lei. Então, eu aproveito aqui para que a gente possa fazer um esforço coletivo de realmente regulamentar essa lei e colocá-la em prática. A questão do bolso é onde dói, é onde o pessoal começa a se conscientizar, mas é também onde o pessoal se sente às vezes mais seguro, né? A gente viu na enquete a senhora falando ali, não, eu tenho plano de saúde, eu estou bem, tá tudo certo. Terezinha, o pessoal tem essa, talvez mais na classe média alta, a impressão de que está a salvo porque tem plano de saúde. Não está acontecendo mais isso, não. A gente está recebendo muitas queixas a respeito da espera, muita espera para exames, espera para consulta. E, olha, eu acho que o ano passado, em 2012, aumentou uns 30%, acredito, ou mais, de demandas a esse respeito, aos planos de saúde. E que precisa de uma fiscalização maior, Com então, certeza. nesse sentido. Diga, vereador. Das consultas especializadas tem uma boa margem de tempo de espera e também se observa assim para pequenos atendimentos, seria não bem emergência, mas quando chega o primeiro contato no hospital para um atendimento, que aí é diferente, né, do SUS, também tem muita gente e muita demora, não se sai tão rapidamente no atendimento que tu está com alguma suspeita, algum mal-estar, né, que não seja uma parte mais grave, é muita gente, porque
houve outros tipos de convênio nesses hospitais e realmente não é um só, já estivemos em mais que se esperou muito. Né? Bom, o Sistema Único de Saúde, que é tão admirado na sua essência no mundo todo, né? Que é um ótimo sistema, né? A gente sabe, ele é copiado no mundo inteiro, né? Exato, então não é mais privilégio, digamos assim, do SUS não essa demora. Não se observa isso, inclusive leitos. Exatamente, então a saúde é uma questão mais complexa e mais... Eu posso citar um exemplo? Pode, claro. Uma amiga minha, eu estava junto, nós tínhamos ido fazer uma visita numa unidade básica em Viamão. E a gente estava voltando e ela se sentiu mal. E ela tinha plano de saúde. Aí a gente procurou o Ernesto Dornelles. Quando a gente entrou, tinha uma placa que dizia assim: emergências lotadas, só atendemos em casos de morte iminente. E ela nem passou por nada. Aí a gente foi, dali nós fomos na Santa Casa. Parecia que a placa, assim, foi copiada e distribuída. A mesma placa com os mesmos dizeres. Plano de saúde. Quer dizer, as emergências não é só o SUS. Bom, a resolução disso começa também com o que a gente já comentou, que é a abertura de mais pronto atendimentos na cidade. A questão específica do Hospital Parque Belém, o vereador esteve lá visitando com outros vereadores, eu acompanhei essa visita, e lá é uma questão muito específica. O pronto atendimento está pronto, a reforma foi feita com verba do Ministério da Saúde, e falta aí um trâmite burocrático para que ele comece a funcionar, né, vereador? Essa é uma questão fundamental na saúde também, né? A burocracia pela qual ela passa muitas vezes. Nós temos muita esperança no funcionamento daquele pronto atendimento. Ele tem possibilidade de atender boa parte das pessoas que acabam indo para o pronto atendimento da Restinga e algumas pessoas que acabam indo para a própria emergência do Vila Nova ou para o pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Então, ele vai acabar abarcando um raio de cerca de 200 a 400 mil habitantes, né? E, sem dúvida nenhuma, fazendo 300 atendimentos por dia, em média, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser muito importante para a cidade, muito importante para a zona sul da cidade e vai fazer com que o Hospital Parque Belém possa realmente cumprir o seu grande objetivo. Os hospitais mais periféricos da cidade, eles têm alguns grandes objetivos, na minha ótica. Assim, primeiro é terem uma porta de entrada, eles têm que ter um pronto atendimento. Hoje em dia, na visão moderna, não se concebe um hospital que não tenha uma porta de entrada com um pronto atendimento. A gente sabe que existem alguns e a gente tem feito profundas críticas a essas situações. Então ele tem que ter uma porta de entrada. A segunda coisa é que ele tem que ter uma especificidade, né? No Parque Belém, por exemplo, a gente tem a questão da neurocirurgia, uma vocação. Tem uma neurocirurgia e tem a questão da ortopedia. E a terceira questão, muito importante quando a gente fala de um pronto atendimento, é que ele tem que atingir um raio importante de pessoas que acabam não sendo atingidas na cidade, o que é efetivamente a função lá do Parque Belém. A essas três coisas se agregam uma a outra. O Parque Belém, assim como o Vila Nova, eu advogo essa causa há muito tempo, eles têm que ser a retaguarda para os pacientes crônicos internados nos hospitais, por exemplo, no HPS. Não é o HPS o local para ter pacientes neurológicos crônicos, sequelados, internados há meses, às vezes anos. Não é o HPS o local correto. Até porque Porto Alegre tem uma característica além, né? Além de atender a sua população, ela atende a população do estado, inevitavelmente, né? Márcio, como é que tu encaras isso? Agora tivemos essa catástrofe em Santa Maria, recebemos muitos pacientes aqui em Porto Alegre. Há capacidade para isso e como é que a capital, enquanto capital mesmo, se organiza para gerenciar esse tipo de crise? A gente tem conversado com a Secretaria da Saúde justamente para reforçar essa ideia de que os grandes hospitais eles têm que estar preparados para receber um aporte maior de pacientes no momento de uma catástrofe, né? E para fazer isso, o que a gente precisa justamente é organizar o sistema de forma com que a população tenha uma porta de entrada para atender os problemas
corriqueiros do dia a dia, que é grande volume, entende? E que possam receber um atendimento adequado numa unidade de pronto atendimento e que, novamente, os grandes hospitais tenham uma forma de dar vazão a uma catástrofe como foi essa. O exemplo, eu cito o Hospital de Clínicas, recebeu 18 pacientes, todos eles pacientes de UTI de altíssima complexidade, certo? E não é um hospital de trauma, é um hospital clínico, conhecido por ser um hospital clínico. Como é que a gente fez isso? A gente organizou internamente, entende? A gente estava em contato com a Secretaria da Saúde, que está percebendo que nós precisamos ter dentro dos hospitais vazão. São duas coisas que estão trancando o atendimento dentro das emergências. Isso que a gente já comentou, que são os pacientes que não deveriam procurar uma emergência e procuram porque, enfim, não estão conseguindo o atendimento de alguma outra forma. E outros pacientes, que o Dr. Tiago acabou de comentar, são pacientes crônicos, pacientes que têm o diagnóstico, que já se sabe o que tem que ser feito, né? Mas eles precisam de uma internação. E aí eu acho que também a Prefeitura de Porto Alegre está de parabéns, por quê? Porque se a gente olhar 10 anos para trás, 10 anos atrás, o que aconteceu? A população aumentou, a expectativa de vida da população aumentou e os leitos hospitalares vinham diminuindo. E de um tempo para cá, né, acho que eu não sei precisar